Olá, meu irmão e minha irmã. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, o Cristo, esteja contigo. E eu quero falar um pouco hoje sobre a nossa real situação. Esse vídeo é para você mesmo, que está me escutando, que parou um momento, um tempo da sua vida para me ouvir. Eu estou aqui como um homem crente em Deus, mas não só crente, alguém que verdadeiramente procura viver conforme o que Deus nos deixou como exemplo de vida. Esse exemplo maior que é Cristo. E os tempos são difíceis. Os tempos são obscuros. E não só, meu irmão, a nossa vida pessoal e particular, mas muito mais além. Algo muito mais complexo, muito mais fora da nossa condição e controle. Vivemos um tempo da tecnocracia. Em outro vídeo eu falei sobre isso. Vivemos em um tempo da multiplicação da ciência. Um tempo de redes sociais. Um tempo de inteligência artificial, de computação quântica. Um tempo de controle social. Um tempo de violência. Um tempo de derramamento de sangue. Um tempo em que as pessoas correm de um lado para o outro. Um tempo de falsos profetas. Não só mirins, mas já velhos e idosos. Um tempo em que as pessoas esqueceram dos ensinamentos de Cristo e vivem ensinamentos de homens, vestidos e transvestidos de pastores, famosos e anônimos. Presta atenção. Não esquece. Não seja enganado. Porque a palavra nos ensina, na carta de Pedro à igreja, que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. E isso serve para mim, serve para você que vai ver esse vídeo. A palavra de Deus, ela não volta em vão. Ela tem um propósito e ela se cumprirá. Seja onde tu estiver, seja a idade que tu tem, seja o que tu estiver fazendo, a tua condição social, seja rico ou pobre, homem ou mulher, livre ou escravo, a palavra se cumprirá. A vontade de Deus se cumprirá. Tanto para o bem como para o mal. Ou ainda tu creres que Deus não permite que o mal te alcance? Lembra-te de Jó, quando fala para sua mulher: fala-se como uma louca, mulher. Recebestes o bem de Deus e o mal não? Assim nos tornamos egoístas, mimados. Os cristãos que só querem a bênção e o lado bom da coisa, quando na verdade 70% é de dificuldade, é de coisas ruins, e 30% de abundância. Seja quem for. Aí vamos à palavra, para não nos encumpridarmos, que está descrito lá no livro do profeta Daniel, que descreveu o Apocalipse para os judeus. Apocalipse que conhecemos, que quer dizer a revelação de Deus ao povo, à sua igreja, à humanidade. Como eu li e falei no último vídeo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Daniel capítulo 12, iremos ler o versículo 3 em diante, que nos diz: os que têm entendimento,
ele já fala os que têm entendimento. São sábios e resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Deus revela a Daniel que todos aqueles que têm entendimento e são sábios quanto à verdade, quanto à sua palavra, não só se apegar a profecias de homens, seja famoso anônimo que Deus mandou eu te dizer, e que é o último papa, e que é o fim do mundo. Tenha sabedoria, conheça a Deus, escute a Deus. Este é Deus nos falando. É a sua palavra. É a sua boca nos dizendo. Não confie só no que os outros falam. Mas procure ter conhecimento, como ele nos diz. Porque aqueles que têm entendimento e são sábios resplandecerão, meu irmão. Como as estrelas resplandecem no firmamento, no céu, nos últimos dias. Porque se voltarmos no versículo 1 e 2, leia, você entenderá que Daniel recebe a revelação quanto aos últimos dias. Aos nossos dias. Versículo 4. Mas antes do 4, vamos prosseguir no 3, no entendimento. E todos quantos se dedicarem a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, serão como as estrelas e brilharão para sempre. Mais uma vez, Deus revela a Daniel comparando aqueles que conduzirem as pessoas ao caminho da verdade. E quem é a verdade? Quem é o caminho? E quem é a vida? Serão comparadas às estrelas que brilharão para sempre. Mas sabemos que as estrelas morrem. Segundo a ciência, as estrelas que vemos no céu, elas já morreram há milhares de anos. Mas Deus nos compara e compara aqueles que conduzirão as pessoas ao caminho, à verdade e à vida, ao caminho certo, ao seu caminho. Serão como estrelas que brilharão para sempre, para toda a eternidade. Não falsos pastores ou profetas que só pensam em si, em seu benefício próprio, no benefício dos seus, em dinheiro, status, fama, mas em si, conduzir as pessoas a Cristo, à verdade, a Deus, ao caminho. Essas serão como estrelas que brilharão para sempre e jamais morrerão, por toda a eternidade. Versículo 4. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte para outra. E é o que vemos hoje, as pessoas correndo de igreja em igreja, congregação em congregação, procurando homens e mulheres supostamente de Deus, quando muitos não são. Quando muitos não vivem conforme o que Deus nos ensinou e nos deixou como ensino, como modelo de vida. Um novo mandamento vos dou, ele nos disse, que amais uns aos outros como eu vos amei. Será que nós temos cumprido? Será que você tem cumprido? E ele continua.
correrão de uma parte para outra em busca de maior saber. E o conhecimento se multiplicará em muitas vezes. E aí que entra a tecnocracia. E aí que entra a era digital. E aí que estamos entrando numa era em que o dinheiro praticamente já é digital. E que há tempos atrás as empresas pagavam em dinheiro físico e na própria empresa. Hoje, supostamente, com a justificativa da segurança, se paga um dinheiro digital. Em que muitas vezes nós não vamos a um caixa eletrônico retirar o dinheiro, levantar o dinheiro. Muitas vezes o salário cai e fazemos todo o pagamento online. Muitas das vezes agora não precisamos nem sair de casa, no próprio aplicativo pagamos. Quanto mais quando via o cumprimento da profecia que está descrita em Apocalipse, em que não se comprará e não se venderá sem ter a marca. O controle já está aí, já vivemos tempo de controle. Internet, GPS, algoritmos, inteligência artificial. O conhecimento se multiplicou, a ciência, a tecnologia, a biologia. Já falamos em nanotecnologia. No futuro, já se fala em um chip cerebral, a simbiose entre homem e máquina. O homem se tornará mais forte, mais inteligente e viverá para todo sempre, segundo os senhores desse mundo. Você não acredita nisso? Você acha que isso é fábula? É história? Está debaixo do teu nariz e está se cumprindo. Então, meu irmão e minha irmã, se acorda, ora, pede discernimento a Deus, a compreensão do que temos vivido, de guerras e rumores de guerra. Inclusive agora vivemos mais um novo conflito entre Índia e Paquistão, que pode desencadear um conflito mundial. Aonde chegaremos? Até onde iremos? E até onde a igreja, qual o papel da verdadeira igreja, não de templos, a verdadeira igreja que é você, onde o Espírito de Deus reside. Qual o nosso papel, o que devemos fazer? Vamos refletir, vamos orar e vamos nos arrepender, meu irmão. Presta atenção. Shalom.